Cotas sociais. E vamos lá, são 3 minutos para as perguntas. E o assunto cota social começa agora com o Fernando Holliday. Vamos lá. Bom, só para contextualizar, vocês perceberam que rico pagar a universidade pública de jeito nenhum, né? Esse tipo de justiça social, não, jamais. Todo mundo tem que estudar gratuitamente, mesmo podendo pagar. Quer dizer, isso é uma falta de sentido, assim, absurda. Bom, mas vamos para as cotas. Mandy, em 2016, o Instituto Federal do Pará lançou um edital que dizia o seguinte: para ser aprovado no sistema de cotas, o sujeito ele precisa ter a cor preta, ele precisa ter um nariz largo ou chato, lábios grossos, dentes alvos, mucosas roxas, prognatismo saliente, testa estreita, cabelos crespos, barba pouco abundante e arcos zigomáticos, que é a maçã do rosto, proeminentes ou salientes. Mandou uma lista com características físicas que uma pessoa negra tem que ter para ser aprovada ali. E esse é um problema fundamental das cotas raciais. Tipo assim, não existe cota racial sem você definir quem é negro ou quem não é. Esse edital especificamente, ele foi revogado imediatamente pelo então ministro da Educação. Só que ele tem um debate aqui de fundo que é: como eu defino quem é negro e quem não é? Eu realmente preciso utilizar métodos do nazismo para isso? Eu realmente preciso usar métodos do apartheid para isso? E sim, essa é a resposta. Não existe um outro caminho. A não ser que nós implantássemos no Brasil somente as cotas sociais, que são cotas que já existem, muito mais objetivas. Elas pegam a renda do sujeito que está se candidatando para aquela vaga e diz: olha, você tem esta renda X de 1 salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, estudou a vida inteira em escola pública, você vai concorrer com pessoas que estiveram nesse mesmo cenário. Escola pública, baixa renda, e é isso. Não me interessa o quão grossos são os seus lábios. Não me interessa o tipo do seu cabelo, não me interessa o quão preto ou o quão pardo você é. Me interessa o contexto no qual você viveu. Mandy, você não acha que as cotas sociais são mais justas do que as raciais? E dentro dessa pergunta eu incluo outra. Você realmente se sente confortável em um sistema que julga as pessoas pela aparência delas, pela cor da pele delas? Isso não é racismo? Tá, então tá bom. 5 minutos, Mandy. Vamos lá. Não, queria pedir licença aqui ao movimento negro para fazer uma série de debates em relação a isso. E vou me ancorar, inclusive, nas opiniões que o movimento negro marxista tem defendido nos últimos anos, opiniões as quais você pode encontrar aqui nesse livrinho, Marxismo e as Opressões, e demais livros aí da editora Sanderman, como O Mito da Democracia Racial e outros. Mas, vejam, de fato, as bancas de heteroidentificação, elas precisam avançar. E quem tem que decidir como elas têm que avançar é o próprio movimento negro. Eu gosto bastante da opinião daqueles que dizem que apenas o critério fenotípico não é o suficiente para você usar como critério numa banca. Ainda mais porque nós estamos falando de um país como o nosso, que foi um país miscigenado. E se é um país miscigenado, apenas você procurar características fenotípicas não vai te levar aonde você está querendo achar a identidade negra daquele estudante. Apenas os fenotípicos, não. Pode ser que não. Porque os traços variam muito. Agora, se você também acha que o fenótipo não é tudo, você devia defender como critério para as bancas a autodeclaração. Porque aí ninguém mais vai precisar passar por esse tipo de questionamento. Ninguém mais vai precisar ser enquadrado numa lista de aspectos físicos, etc. O problema é que você é contra a autodeclaração. Então eu não entendo. Você está reclamando de uma coisa, mas o que você propõe para mudar?
Porque a alternativa que já existe apresentada pelo movimento negro é a autodeclaração. Que as pessoas se autodeclarem negras não apenas a partir das suas características físicas, do seu fenótipo, mas inclusive em relação à sua cultura, à sua ancestralidade, à sua família, à sua percepção do racismo na sociedade. E veja, a autodeclaração, Holliday, é uma política que existe há vários anos, que partiu de uma convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT é um organismo internacional que serve ao imperialismo e à burguesia e já defendeu uma série de atrocidades, que eu condeno. Por exemplo, a OIT no Brasil foi uma daquelas que ajudou a passar pano e a defender a reforma trabalhista. A Organização Internacional do Trabalho, ou seja, não serve à classe trabalhadora. Mas isso aqui é o pressuposto básico da burguesia no mundo. Digo, é um organismo burguês elaborando uma política que não é nossa, estamos falando aqui da revolução do socialismo, é o mínimo, reconhecer o direito à autodeclaração. Tanto é o mínimo que os Estados Unidos utilizam a política de autodeclaração. Nos Estados Unidos existe um censo que é realizado com todas as pessoas, inclusive imigrantes, certo? E é um censo baseado na autodeclaração. Autodeclaração de raça e de etnia, inclusive, uma coisa um pouco diferente. Se você fosse para os Estados Unidos, Holliday, você poderia autodeclarar sua etnia latina. Se você fosse, porque inclusive agora com as medidas do Trump pode ser que você não consiga mais ir para os Estados Unidos. Mas, então aqui eu não entendo. Quer falar de cobrança de mensalidade? Eu tô contra que qualquer estudante tenha que pagar pela educação. Eu tô contra. Você quer punir aqui o estudante de medicina, você quer punir aqui o estudante de classe média, e você não fala nada sobre os grandes bilionários da educação. Vou citar um pra você, Jorge Paulo Lemann. É o terceiro cara mais rico do Brasil, e ele é apenas um dos maiores bilionários do setor da educação do nosso país. Você sabe quanto é a fortuna dele? Quase 80 bilhões de reais. Por que você não tira a fortuna dele para vir aqui expandir vaga na universidade? Porque eu quero que tenha mais vaga. Eu quero a expansão total da universidade. Eu quero sim que todas as pessoas, todo trabalhador que queira entrar na universidade tenha o direito de entrar. E quem vai financiar? Esses grandes empresários que estão hoje lucrando com a educação. Mas a educação deveria ser um direito. Para isso eu defendo aquilo que a gente chama de expropriação. Tirar o dinheiro desses caras. Não faz sentido que na sociedade o vestibular exclua tantas pessoas da forma como faz e tenha um indivíduo com uma grana como essa, ganhando dinheiro com a educação. Nós queremos esse dinheiro investido para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e ao estudo. Vamos lá? Holliday, 3 minutos. Bom, vamos lá. Bom, me espanta até essa defesa da autodeclaração, porque não sei se você não está atualizado até sobre o que a esquerda defende nesse sentido, mas a autodeclaração foi um dos primeiros problemas das cotas raciais. Inclusive ficou famoso uma capa da Veja de 2002 ou 2003, se eu não me engano, onde você tinha 2 irmãos gêmeos. A UNB tinha acabado de implantar o sistema de cotas raciais. Um irmão, eles concorrendo ali na mesma universidade. Um irmão foi aprovado com cotas e o outro não, porque eles eram pardos. Um grupo considerou que ele era branco demais, um irmão, e o outro irmão era negro o suficiente. Só que eles tinham literalmente a mesma cor e a mesma aparência. A autodeclaração também não funciona por causa dos altos índices de fraude. Faz pouquíssimos meses que nós tivemos um caso de um sujeito que concorreu no concurso público com cota racial e antes de ir para heteroidentificação, ele foi lá e tomou um bronzeado. Falou, opa, sou negro. Mandou a cota lá, mandou a foto para análise de cota meio pintado e falou, ó, sou negro e tal. E aí foram descobrir depois que ele estava aprovado e trabalhando. E aí perceberam que, opa, esse cara que tá vindo trabalhar aqui é branco. Ou seja, as cotas raciais só nos dão 2 caminhos. Ou eu analiso a pessoa como ela se fosse um bicho, como faziam na época da escravidão, e aí é uma desumanização da pessoa negra, logo eles que tanto defendem os negros, que tanto defendem os oprimidos, ou eu permito a autodeclaração. E aí a autodeclaração tanto faz, se o cara é branco, se não é, ele se pinta, faz um bronzeado, qualquer coisa, e é aprovado no concurso ou no vestibular. Ou seja, cotas raciais, em resumo, não funcionam.
E ela, de certa forma, foi obrigada a admitir isso aqui, quando ela disse que só o fenótipo realmente não é o melhor caminho, por conta da miscigenação do nosso país. Não é justo continuar julgando essas pessoas pela aparência da cor da pele. Aí, por fim, veio o discurso aí da expropriação de bilionários e tudo mais, e aí você vê incongruência, né? Eu te pergunto, Mandi, como é possível você defender os trabalhadores, defender os mais pobres e, ao mesmo tempo, querer espantar todos aqueles que geram emprego no Brasil? Que o que você está falando é exatamente isso. Não, nós temos que expropriar o dinheiro de quem é rico. Quem são as pessoas ricas? Os donos das grandes empresas que geram empregos no Brasil? Os donos das grandes fábricas? Os donos das indústrias? Não, vamos tirar o dinheiro deles. E aí eles saem do país, saem com as suas empresas e todo mundo fica desempregado e nós vamos na miséria. Vamos todo mundo para miséria, como aliás já aconteceu na União Soviética. Então vamos lá. Mais 3 minutos pra Mandi. Tá bem. Não, tem um tema aqui das cotas que o Holliday simplesmente não pode falar, né? Um fato que ele deve tentar esconder até o último limite. Que é que na ditadura militar existiam cotas no nosso país. Existiam cotas para fazendeiros. Não sei se você que tá assistindo sabia disso, mas é uma coisa absurda. Se chamava Lei do Boi. Destinava 50% das vagas no ensino agrícola para fazendeiros. E eu nunca vi você condenando isso. É muito engraçado, né? Porque quando é uma política compensatória que serve como um direito para a classe trabalhadora, aí você condena. É justamente o seu projeto, né? Você serve aos ricos, poderosos, bilionários. Tá contra a expropriação aqui. Tá contra o investimento dos bilhões do Paulo Lemann na educação. Por isso que você não fala nada sobre isso. Mas o direito daqueles que quase não têm direito nenhum nessa sociedade, aí você quer retirar. Veja, por que é importante a cota racial? Porque a educação no Brasil, ela não é um direito de todos. A educação no Brasil, no início, era um direito nos liceus para as elites escravocratas. A população escravizada, os negros do país, sequer eram reconhecidos como humanos, dignos de estudar. E foi só muito tempo depois que isso mudou. A educação virou um direito para todos, em teoria, garantido na Constituição, na era Vargas. E foi só nos anos 80 que isso se desenvolveu, e ainda com muita debilidade, porque nós sabemos que não é toda a população que tem acesso à educação. Então, sim, tem uma defasagem muito grande. O branco corre sem obstáculos. O negro está numa pista com uma série de obstáculos. E as cotas raciais são um instrumento importante para isso. Porque você enche a boca para falar de meritocracia, mas meritocracia para você são pessoas concorrendo em situações desiguais no mesmo patamar. E nós precisamos entender aqui que tem pessoas concorrendo em situações diferentes. E que diante disso precisa de políticas compensatórias. Agora, é engraçado, porque você de fato não tem rigor nenhum. Traz aqui uma série de dados e temas contraditórios em relação às próprias coisas que você escreveu no seu livro, mas, inclusive, você fala um monte de figuras negras de direita no seu livro, os monarquistas, etc. A diferença deles com você, Holliday, é que eles defendiam as políticas compensatórias. Eles defendiam medidas de combate e enfrentamento ao racismo. Essa direita, extrema-direita hoje, como vocês, bolsonaristas do PL, cara, vocês abrem mão de tudo. Vocês abrem mão de tudo. E depois ainda enchem a boca pra falar de meritocracia. Vamos lá, então. Agora a gente tem... Bom, vamos mudar aqui o... Agora eu pergunto difícil. O lado, é o lado dela. Ah, tá. 3 minutos para as perguntas. Vamos lá, Mandi. Tá bem. Não, vamos entrar nesse tema das cotas sociais e do estudante pobre e tal. Porque você acusa a esquerda de estar contra o estudante pobre e estar privilegiando os playboys, etc. E a sua proposta diante disso é atacar o estudante de classe média. Como eu falei, fazer aquele estudante de medicina, o estudante da engenharia, da psicologia, da arquitetura, fazer ele pagar pela educação no geral. Mas nunca o bilionário, né?
nunca o Lehman, nunca o cara que ganha muito dinheiro. Porque você, de fato, defende a privatização da educação. Agora, quero trazer aqui um cenário. O ensino superior brasileiro, em sua maioria, já é privado. A maior parte dos jovens do Brasil que têm acesso ao ensino superior o fazem em instituições privadas, onde o ensino é de menor qualidade. É de menor qualidade porque ele passa pelo crivo do interesse do mercado. Porque as empresas não estão preocupadas com a ementa, com a aula, com o curso, com as condições do professor, com as condições do aluno assistir a aula. Estão só preocupadas com dinheiro, com transformar a educação em algo rentável. E esse cenário do ensino superior cada vez mais privatizado se agrava diante de um fato que é, além disso, ele está também mais desnacionalizado. O que significa que os donos desses grandes conglomerados da educação são cada vez mais de países estrangeiros, em especial dos Estados Unidos. Então a pergunta que eu te faço aqui é a seguinte: para acabar com essa farra das empresas privadas na educação, para acabar com essa farra de educação ser um negócio, de educação ser um negócio rentável e não um direito, acabar com isso da educação ser encarada como mercadoria, e para que todo mundo tenha acesso a uma educação de qualidade, por que é que você não defende uma universidade única no país para que os filhos da classe trabalhadora e os filhos da burguesia estudem todos no mesmo lugar, uma universidade única e sem vestibular? Vamos lá, foram 2 minutos e 15. Pode ir, Holiday. 5 minutos. Bom, vamos lá. Antes de responder essa barbaridade, eu tenho que fazer aqui alguns reparos, né? Primeiro, o conceito de meritocracia. Tem um autor que eu gosto muito chamado John Rawls, escreveu um livro chamado Uma Teoria de Justiça. É isso? É, Uma Teoria de Justiça. E ele eu acho que é o autor que melhor discute essa questão da meritocracia. E ele diz o seguinte: é preciso buscar uma equivalência na competição. Porque é natural que pessoas nasçam com mais vantagens e outras com menos. E é preciso, de alguma forma, tentar equalizar essa disputa no ponto de partida. Ou seja, aqui na nossa discussão, esse ponto de partida é a educação. E a realidade é, aquele que nasce na classe média ou na classe alta tem as melhores educações possíveis oferecidas, não somente na escola, mas de outras formas, com acesso a teatro, a cinema, e a própria família já tendo um ensino superior. Essa realidade completamente diferente vai fazer com que ele se saia melhor nesta corrida da vida, digamos assim. Enquanto que aquele que está na periferia não tem essas mesmas condições. É preciso, de alguma forma, fazer com que essas pessoas que estão na periferia, que estão excluídas, cheguem o mais próximo possível das pessoas que nasceram com melhores condições. Todas as formas possíveis, a esquerda é contra. Por exemplo, vamos fazer um voucher da educação. Vamos permitir com que famílias pobres tenham um voucher e possam colocar os seus filhos em universidades privadas. O Estado pagando por isso, ao invés de administrar diretamente a escola. Não, isso é a privatização. Ué, mas isso não vai colocar o filho do pobre na escola do rico? Não, é a privatização. Tá, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar escolas cívico-militares, vamos colocar os militares para dar aula, porque eles vivem naquela realidade, seguiram um caminho honesto, podem ser exemplos para aquelas crianças. Ah, não, isso daí não, isso aí é a volta da ditadura, é a militarização da favela, é impossível. Ou seja, eles querem realmente manter todo mundo pobre, quer que todo mundo continue naquela situação e não saia dali. Isto é lutar contra a meritocracia de verdade, não esse fantasma meritocrático do qual eles ficam falando. Ela ainda falou da questão da escravidão, dos negros monarquistas defenderem compensações, e de fato, naquela época a compensação deveria ter acontecido sim, porque os negros tinham acabado de sair da escravidão e precisavam de algum tipo de qualificação para se adaptarem à realidade capitalista. Isso não veio naquela época. E aí, com o tempo, vieram os imigrantes, europeus principalmente, a miscigenação se aprofundou mais no Brasil, e aí já não faz mais sentido, porque não é possível você dizer que um negro é um descendente direto de um escravo sem ter tido nenhuma miscigenação no caminho. E o inverso também. Os brancos não são diretamente os descendentes dos donos de engenho. Houve uma mistura intensa ali. Então,
você tem que ter essa compensação pela cor da pele, não faz mais sentido nenhum. Bom, nesse sentido, a questão da universidade única é um absurdo por si só. Até porque, quando nós temos um mercado e nós temos universidades, empresas competindo entre si, elas vão competir não somente para ter o máximo de clientes possível, elas vão competir para ter a melhor imagem. A universidade privada que tiver a imagem de mais qualidade vai poder cobrar mais e vai lucrar mais, se ela der de fato essa qualidade. Essa competição é saudável para quem está buscando. E existem caminhos para que os pobres também acessem esses serviços. Caminhos, inclusive, que foram criados em governos do PT, como o ProUni, o FIES, que são programas que eu acho que são muito bons mais nesse petista sentido. que você? Ou seja, o mercado realmente funciona também na educação. Tá bom, vamos lá? Pode ir, Mandy. Não, gente, acho que é importante explicar uma coisa aqui, porque quando o Holliday fala de cobrar mensalidade e tal, embora ele se ancore num discurso classista, isso vai significar o fim da educação pública, tá? Que fique dito. Isso significa transformar todo o ensino superior brasileiro no ensino privado, ensino pago, um ensino que não é público, que se afasta disso. Eu, ao contrário, defendo que seja público cada vez mais. O que significa uma universidade única? Significa que esses 70%, 80% das vagas todas no ensino superior que estão nas mãos das empresas, que deixem de ser geridas e controladas por empresas que obtêm lucro disso, que passem para as mãos do Estado, que o Estado administre o sistema de educação como uma única coisa, o que significa que as pessoas vão ter um acesso igual, porque vai ter apenas um serviço único de educação sendo ofertado para a população, e público, com mais ampliação, com mais verba, que a gente tire desses bilionários. Porque, gente, como eu disse, dinheiro tem. Não sei se vocês sabem, mas hoje as maiores empresas, os maiores conglomerados da educação no Brasil, eles têm nomes, se chamam Edux, Cogna, Anima, Ser Educacional. Vocês já devem ter ouvido falar, certamente, deles todos. E eles, só no primeiro semestre de 2025, lucraram mais de R$1 bilhão. Eu pergunto a vocês, se em 6 meses os conglomerados estão ganhando 1 bilhão, isso é lucro, tá, gente? Isso não é, pagando as contas, pagando salário, etc. É só de lucro, é dinheiro limpo. Por que esse dinheiro não pode ser investido em expandir as vagas das universidades? Por que esse dinheiro não pode ser controlado especificamente pelo Estado, que vai ofertar esse serviço único para que todo mundo tenha acesso? Porque dinheiro tem, só que está no bolso dos bilionários. Então, o Holliday aqui, ele sabe defender educação militarizada porque ele defende o militar. Sabe defender educação privatizada porque ele defende as empresas. Mas ele não sabe defender uma educação única, pública, com o fim do vestibular nas universidades. Porque ele não está do lado da classe trabalhadora. Então, abre o olho, gente. Abre o olho, porque essa proposta deles parece, né? Nossa, muito linda, como eles estão preocupados com a classe trabalhadora. Mas, no fundo, vai piorar aquilo que já não está 100%, mas tudo em nome do benefício dos ricaços e dos poderosos, que são aqueles que já mandam na educação e mandam no país. Bom, vamos lá, Holliday. Bom, prontinho. Primeiro ponto aqui, acho importante esclarecer. Educação pública não necessariamente significa educação administrada pelo Estado. E acho que isso é fundamental. Primeiro, a competição entre as escolas e entre as universidades particulares gera um benefício na qualidade da educação. Isso é inequívoco. Se a gente considerar somente as universidades particulares no Brasil, quais são aquelas que têm mais concorrência no vestibular? PUC, Mackenzie. Se a gente entrar especificamente para a área da medicina, a gente percebe agora a faculdade do Einstein, que foi formada há pouquíssimo tempo e tem uma concorrência gigantesca para que as pessoas entrem lá, e elas estão concorrendo e disputando uma vaga para a qual vão pagar. E veja, por quê? Porque existe uma qualidade de ensino ali. Elas competem para ter a melhor qualidade, para ter a melhor imagem. E é óbvio que isso gradativamente vai melhorando a qualidade de ensino. Tanto é que entre as melhores universidades do mundo
estão justamente as universidades privadas dos Estados Unidos, como Harvard e Princeton. Isso não significa que elas não tenham ajuda do governo, não significa que elas não tenham ajuda do Estado, não significa que os mais pobres não consigam bolsas nessas universidades. Pelo contrário, eles conseguem, eles têm acesso e acho que são formas de você incluir as pessoas em um ensino de qualidade sem fazer com que elas sejam julgadas pela cor da pele, por exemplo, ou sem fazer com que elas sejam submetidas a uma grande e única universidade pública que obviamente não vai funcionar. E não vai funcionar por uma razão muito simples. Quanto maior é o poder do Estado, pior a situação vai ficando. Maiores são os ralos de corrupção. Porque as pessoas que administram coisas públicas não estão lidando com o seu próprio dinheiro. Não é à toa que as universidades públicas constantemente sofrem com greves de professores. Não é à toa que constantemente você tem acusações de corrupção, de desvio de verba, porque esse dinheiro não é meu mesmo, desvia para cá, desvia para lá. E isso vai acontecendo em todo o setor público. Agora, no setor privado, como você tem o foco do lucro, como você precisa que aquela empresa gere rendimentos e pague os seus funcionários e mantenha a sua vida financeira em dia, essas coisas acontecem bem menos. Então, evidentemente que eu não defendo esses absurdos que ela defende aqui, e isso é tão óbvio que fica até esquisito ter que refutar essas coisas. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.